Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa Escola Bíblica, Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos iniciar nosso estudo da nossa revista deste quarto trimestre, Revista de Jovem, editora CPAD. Vamos estudar esse trimestre o livro de Provérbios. O título da nossa revista: Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Vamos iniciar hoje o nosso estudo. 13 lições, contextualizando vários temas que são abordados no livro de Provérbios: confiança, proteção, preguiça, insensatez, dinheiro, descontentamento, inveja, vícios. O livro de Provérbios é um livro de instruções que nos convida a viver com sabedoria. Sabedoria não esta que vem do homem, mas a sabedoria que vem de Deus. O princípio do saber, da sabedoria, Provérbios vai nos ensinar primeiramente, temer a Deus e se afastar do mal. Nossa revista desse quarto trimestre, ela é comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. Pastor Marcelo, ele é chefe do setor de educação cristã da CPAD, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Augusto Vasconcelos, Rio de Janeiro. O pastor Marcelo Oliveira, ele é bacharel em teologia, especialista em gestão da educação e docência. 13 lições tratando sobre os princípios de uma vida sábia, segundo a palavra de Deus. Vamos estudar, aprender mais um pouco sobre o que a palavra de Deus tem a nos ensinar neste livro, que está na categoria dos livros sapienciais de sabedoria, juntamente com o livro de Jó, de Salmo, de Cantares, de Eclesiastes. Ok? O tema do livro Provérbios: sabedoria para uma vida correta, conhecimento para viver. Provérbios tem 31 capítulos, 915 versículos. A data aproximadamente que ele foi composto, que ele ficou pronto, aproximadamente ali entre 970 a.C. a 700 a.C. O título da nossa primeira lição: o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Nosso texto principal, o texto áureo, está no capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O resumo da nossa lição nos pontua que o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do cristão. Deus se encontra e deve ser o centro da vida do seu povo. Os objetivos da nossa lição: apresentar um panorama geral sobre o livro de Provérbios, compreender a composição e a estrutura deste livro, o livro de Provérbios, bem como refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria no livro de Provérbios, tá?
Mas quando se fala de sabedoria, Provérbios vem nos fazer esse convite, vem nos fazer esta interrogação também, né? O que é sabedoria? Em Provérbios, a gente aprende, a gente vê a sabedoria nos convidando a buscá-la, a se inteirar dela. Sabedoria esta que não é sabedoria humana, mas a sabedoria, os princípios do saber que inicia em temer a Deus. Então, o que é sabedoria? Como nós devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, né, com nossa família, com a sociedade. Como devemos nos portar diante das intempéries da vida, né? Então, são essas questões que estaremos estudando ao longo deste trimestre. Nossa leitura bíblica está aqui em Provérbios, capítulo 1, versículos do 1 ao 7 e versículos 20 ao 23. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. A sabedoria nos convidando a nos inteirar dela, a buscá-la. Tiago vai dizer na sua epístola que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Então, a fonte do saber, o princípio da sabedoria, está em Deus. Provérbios, no livro de Jó, capítulo 28, também está lá dizendo: o princípio do saber, da sabedoria, é temer a Deus. Temer a Deus não quer dizer termos medo de Deus. É totalmente diferente. Entende? Então, Provérbios, novamente, ele tem 31 capítulos, 915 versículos. O propósito implícito aqui do livro, né, da sua mensagem transmitida, é orientar os leitores a ter uma vida moral e espiritualmente ordenada, ao transmitir sabedoria, conhecimento para viver, que abrange um amplo leque de situações humanas, né? Lidamos com a sociedade, lidamos com família, lidamos com amigos, lidamos com várias situações. A expectativa do autor, né, aqui da mensagem de Provérbios, primeiro, os sábios das culturas antigas eram observadores, os sábios, observadores habilidosos da condição humana. Observava, a gente vê isso muito na filosofia.
nos grandes filósofos. Eles observavam a situação corriqueira na vida humana e, a partir daquela experiência, daquela vivência, daquela observação, eles traçavam seus argumentos a partir de uma experiência, de uma observação. Então, os sábios das culturas antigas eram observadores habilidosos das condições humanas, da condição humana, eram professores especialistas, né, em um tipo específico de discurso, que é o provérbio, e figuras de autoridade que declaravam sua sabedoria sem justificativas ou reservas, né? Seus provérbios possuem validade própria com base em padrões comprovados da observância, da experiência humana. Então, o livro de Provérbios é extraordinário, tá? Tecnicamente, os destinatários de Provérbios, desta literatura de sabedoria nas culturas antigas, eram os jovens. Por isso, em Provérbios, vem convidar o jovem a buscar na fonte da sabedoria, tá? Mas o provérbio, como forma literária, é tão universal que o público-alvo do livro pode ser qualquer um que deseje ter uma vida, né, pautada por princípios éticos, morais, de acordo com a definição, né, desta em termos tanto religiosos como práticos e morais. Tá? O primeiro tópico da nossa lição tem como título Um livro para a vida, a arte de viver, o que é sabedoria e literatura de sabedoria. Então, diferentemente do livro de Salmos, né, que Salmo apresenta lições preciosas para a nossa vida espiritual, são canções, são saltérios, são melodias que nos apresentam lições, né, de aprendizagem para nosso crescimento, para a nossa vivência, para a nossa vida espiritual. Provérbios, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos, de ensinamentos, que ele traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver em relação ao nosso Deus, né, com nós mesmos, com nossa família, com a sociedade em que estamos inseridos. Então, são conselhos valiosíssimos, tá? Então, é um livro em que os ensinamentos provêm da revelação do alto, o princípio do saber é temer a Deus, tá? E são princípios de fé, confirmados na experiência de vida dos que vivem de maneira justa e reta. Aqueles que vivem de maneira justa e reta, tá? Então, o que a gente vai encontrar no livro de Provérbios não é uma forma idealizada de vida, mas ensinamentos ou ensinamento prático, ensinamentos práticos, que tem como fonte de inspiração o próprio Deus, a fonte do saber, né? E ao mesmo tempo confirmado por meio de um estilo de vida dos justos que vivem para glorificar ao Senhor, entende? Então o provérbio nos ensina a ser realistas, a vida é dura, a vida não é fácil, mas nos ensina a ser realista, a saber lidar com as vicissitudes da vida. A vida não é um mar de rosas, tá? Então, nos ensina a ser realistas, prudentes e cuidadosos, sabendo que devemos ser instruídos por Deus para caminhar de modo que desenvolvamos uma justa e reta maneira de viver, né? Começando sempre em Deus. Por que em Deus? No versículo 7, diz: o temor do Senhor, temer a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, é o princípio da ciência ou do saber. Os loucos
os insensatos desprezam essa sabedoria, né? Essa instrução que vem de Deus. Entende? A gente está falando aqui de sabedoria. Aqueles que temem ao Senhor são sábios. São muito sábios. Entende? Então, o que é sabedoria? O que é sabedoria? Provérbio nos ensina. Sabedoria a gente pode definir como a habilidade de, a partir dos valores divinos e da ação do Espírito Santo, nós lidamos bem com as nossas emoções. Aprendemos a lidar bem com as nossas emoções, com a nossa família, né? Com o próximo, com a sociedade, com o dinheiro, com a existência humana, né? Sabemos a lidar como lidar, como proceder, como agir, sabiamente diante das várias vicissitudes que a vida nos impõe, né? Então, como é que a gente vai distinguir, por exemplo, como a gente conseguiria distinguir o sábio de um profeta, né? Como a gente distinguiria? Na Bíblia a gente vai ver isso muito claro, né? A partir do método que estes dois usavam. Por exemplo, o profeta falava por Deus, um porta-voz de Deus. O sábio, ele fala pela humanidade. Olha que diferença, né? O profeta apelava para a retidão divina, que o povo viesse a observar a retidão divina, ou o padrão moral que Deus estabeleceu para o seu povo. O sábio vai olhar para a razão humana. Tá? Então, nos provérbios nos ensina que nossas escolhas determinam aonde nós vamos chegar. As nossas escolhas vão determinar aonde nós vamos chegar. É por isso que Gálatas vai dizer, capítulo 5, versículo 7, 6, 7, que aquilo que a gente planta, que a gente semeia, a gente vai colher. Então, a gente vai plantar sabedoria, vai investir na sabedoria ou na insensatez? Então, Provérbios vem nos ensinar tudo isso, né? Então, na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância sem perder de vista as virtudes que identificam um modo justo e reto de quem serve a Deus. Ou seja, a sabedoria não está ligada à informação ou ao conhecimento cultural, né? simples e puro, mas a habilidade de aplicar um determinado conhecimento para superar os problemas da vida. Como é que lidamos com as várias intempéries que a vida nos impõe? Todos os dias enfrentamos problemas, passamos por dificuldades, por frustrações, né? Coisas, situações que fogem ao nosso controle. E como é que lidamos com isso tudo? A gente está vivendo uma geração de pessoas depressivas, deprimidas, que não consegue lidar, principalmente essa geração, né, jovem, que não consegue lidar com o não, com a rejeição, entram em depressão, deprimem. Então, nós estamos vivendo em uma sociedade doentia, mentalmente falando, psicologicamente falando, porque não consegue lidar com a rejeição, com uma frustração. Então, o livro de Provérbios, ele nos ensina que diante das vicissitudes, das dificuldades da vida, a gente precisa aprender a lidar com isso. Jesus disse que no mundo a gente teria problemas, passaria por problemas, mas se a gente não consegue lidar com as várias situações que cada pessoa passa, né, vamos viver uma vida frustrada, decepcionada, depressiva e deixamos de viver. Passamos apenas a vegetar.
E o propósito de Deus para cada um de nós não é isso. Então, Provérbios vem nos ensinar a buscar em Deus o equilíbrio para vivermos sabiamente neste mundo, entende? A formação acadêmica não tem potencial para livrar as pessoas dos caminhos da delinquência. Tantas pessoas aí de cultura, de conhecimento, de posses, de bens, de riquezas, que vivem numa miséria espiritual, psicológica. Tem, mas não compra o essencial. O dinheiro não compra o essencial que o homem precisa, que é a paz que só vem de Deus. O homem vai buscar em qualquer lugar, mas não vai encontrar, porque só está em Deus, tá? O dinheiro, a formação acadêmica, né, não vai livrar o homem dos laços da sedução, do laço do passarinheiro. Não vai. Por isso é necessário, o provérbio nos ensina a buscar o saber, a fonte do saber, o princípio do saber, a origem do saber. Vem de Deus, que é, primeiro, temer, honrar, obedecer a sua palavra. E aí Deus nos guarda, né? Então é muito importante a gente estudar, aprender também os provérbios. Mas a sabedoria que vem do alto o instrui essa pessoa e, ao mesmo tempo, cria de dentro para fora instrumentos necessários para fazer com que esta pessoa rejeite o que é mal e abrace o que é bom e glorifique a Deus. Por exemplo, Tiago, na sua epístola, capítulo 3, versículo 17, Tiago vai dizer que quem pode fazer o bem e não faz, pelo contrário, continua na sua vida errante, comete pecado. Comete pecado, né? Então, a sabedoria e a habilidade de lidar bem, de acordo com a justa retidão, em nossa relação com Deus, com as nossas emoções, com a nossa vida diária, com a questão da sexualidade, da família, com o próximo, com toda a sociedade, sua estrutura, suas dimensões, né, específicas, né? A nossa maneira de lidar com as várias intempéries que a vida nos impõe diariamente. Diariamente. Então, quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, a gente vai ter essa sensatez, esse equilíbrio, entender que nós não temos o controle de tudo. A maioria das coisas foge ao nosso controle, né? A gente está vivendo aí um cenário, uma sociedade, uma geração relativista, denominada de pós-verdade, onde os valores centrais, judaico-cristão, éticos, morais, têm sido substituídos, trocados pelo relativismo, né? Onde tudo é permitido, tudo é aceito, tantas bizarrices têm sido aplaudidas por essa sociedade. Por quê? Porque é uma sociedade que esqueceu de olhar para a origem, para a fonte das virtudes humanas, que está em Deus, tá? Então, ao lado do livro de Jó, de Eclesiastes, de Salmo, do próprio Salmo, né, de Cantares, de Salomão, Provérbios, é um dos livros também classificados no gênero literário de sabedoria, né, sapiencial, livros poéticos. É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática aplicada diariamente às várias circunstâncias que a vida impõe a cada pessoa. Então, como devemos nos relacionar com Deus? O provérbio nos ensina. Como devemos nos relacionar com nós mesmos, né? Olhar para o nosso interior, refletir nossa vida, tá? Com os nossos pais,
como devemos nos relacionar com o próximo, com o nosso cônjuge, como devemos lidar diante das injustiças, né? Como devemos reagir sem sermos nivelados ao nível do agressor. Jesus vai nos ensinar lá em Mateus, né, para não retribuirmos da mesma forma, mostrar o outro lado, né, ponderar o fruto do Espírito, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá nos ensinando a ser temperante, a ter domínio próprio, a ser longânimos, pacientes, a exercer o princípio do amor, né? Então, são várias perguntas que Provérbios nos ensina, nos mostra como lidar, como agir, como proceder diante de tantos problemas, né? Diante do sofrimento, como devemos nos relacionar com Deus, qual é o sentido da nossa vida, né? Então, essas e outras questões fazem parte da experiência humana e são abordadas aqui no livro de Provérbios, tá? Então, Provérbios começa com uma clara declaração do seu propósito, que é levar as pessoas a buscarem a sabedoria para que viva de uma forma que seja agradável, que agrade a Deus. O segundo tópico da nossa lição, em pontuar a composição e estrutura de Provérbios, como data, autoria, e também falando sobre a estrutura do livro, tá? A palavra Provérbios, uma palavra hebraica, machal, né, que são máximas ou ditados que expressam verdades as quais servem como princípio de vida correta e justa diante de Deus. A autoria do livro sua maioria de Salomão, o terceiro rei de Israel, Salomão, filho de Davi. A maioria dos provérbios é de sua autoria. Tem também a autoria do árabe Agur, um não israelita, de Lemuel, e também de um autor desconhecido. Novamente, a data está ali aproximadamente entre 970 a 700 antes de Cristo, possivelmente ali antes do exílio dos judeus por parte ali de Nabucodonosor, da Babilônia. Então, Provérbios foi escrito como poesia hebraica, por isso ele está denominado também na categoria dos livros poéticos, tá? Dos livros poéticos. Por se tratar também de um gênero poético, né? Ele não é possível estabelecer nele uma organização rigorosa, sistemática, ou seja, uma sequência, como nós vemos lá no Novo Testamento, principalmente nas cartas, né? Nas epístolas, onde tem uma sequência que a gente consegue entender ali sistematicamente. Por ser Provérbios, a mesma coisa que a gente vai ver lá nos Salmos. Por ser um livro poético, termina uma poesia aqui, entra em outra, diferente. Então, não tem uma sequência, tá? Então, para fins didáticos, os estudiosos costumam estruturar este livro em 3 principais divisões. O primeiro capítulo ao 9 é um discurso. Do 10º ao 29º há uma coleções ali de provérbios, e do 30º ao 31º, os 2 últimos capítulos são os apêndices, tá? Uma informação de destaque também aqui, que a nossa comentarista pontua, é a autoria e a compilação de Salomão a respeito ali do capítulo 1º ao capítulo 24º, do 25º ao 29º é uma compilação ali dos capítulos pelos homens do rei Ezequias, né, que fizeram essa compilação, tá? Embora a autoria também desses capítulos sejam de Salomão, do capítulo 24 ao capítulo 25 ao capítulo 29, Salomão, apesar de Salomão ter escrito, eles só foram compilados, foram colocados ali junto pelos homens, né, que assessorava
estava ali a serviço do rei Ezequias. E a primeira divisão, que é do capítulo 1 ao capítulo 9, traz introdução, apresenta o contexto e o propósito e os propósitos do livro, e em seguida abre uma série de discursos mais longos que trazem instrução, exortação, advertência, repreensões e que também estimulam, o temor ao Senhor, ilustrando por meio de contraste entre a conduta do sábio e a conduta do ímpio, do insensato, do nécio, tá? Existem várias formas literárias dentro deste livro. A gente vê parábolas, a gente vê poemas, a gente vê antíteses, a gente vê comparações. Então, várias figuras de linguagens, e a gente vê aqui neste livro, de sabedoria, nesse livro poético, que é Provérbios. E o terceiro tópico da nossa lição, convite e chamado à sabedoria. O propósito do livro de Provérbios, a gente já até falou isso, Nós vamos trazer mais alguma informação. Tudo começando em Deus, e a escolha, a sabedoria. Então, o propósito do livro está exposto na introdução, aqui do livro, do próprio livro, no primeiro capítulo, versículo do 1º ao 7º. Primeiro, conhecer a sabedoria e a instrução, que vem de Deus, para conhecimento e discernimento aos jovens, o jovem como um direcionamento aqui mais aos jovens, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, tá? E aparece também duas imagens no final aqui do primeira divisão, do capítulo 1, versículo 8, ao 9 ao 18, ou seja, a imagem da insensatez, personificada de uma mulher que busca seduzir o jovem ingênuo aos seus laços. E também, está aqui no capítulo 9, versículo 13 ao 18, e também de uma senhora sabedoria que busca induzir o jovem a adquirir sabedoria e inteligência. Então, a imagem aqui da insensatez, personificada na figura de uma mulher que busca seduzir, atrair o jovem para os seus laços, E também a imagem de uma senhora, a chamada sabedoria, que busca induzir este jovem a adquirir sabedoria e inteligência. Então, é a sabedoria nos convidando a buscá-la. Sabedoria onde a fonte é o próprio Deus. Então, essas figuras aqui análogas, à insensatez e à sabedoria, são figuras análogas perfeitas da insensatez e da sabedoria. Então, o propósito do livro de Provérbios é instruir os jovens, moldando o seu caráter de modo que a sua vida seja plenamente coerente entre os valores atemporais, de Deus e as circunstâncias temporais da experiência humana. Os sábios, os filósofos, ele vai focar na humanidade, na experiência, na razão humana, o sábio, a sabedoria, segundo o ensinamento da palavra de Deus. Por exemplo, os sábios no Novo Testamento são os mestres, aqueles que conhecem a lei, aqueles que estudam a lei, são os chamados sábios. E aqui está contextualizado aqui no Antigo Testamento como sábios, no Novo são os mestres, Então, o propósito do livro é instruir o jovem, mudando o seu caráter, de modo que a sua vida seja plenamente coerente com os valores atemporais de Deus, que não está sujeito ao tempo. Os princípios da palavra de Deus permanecem os mesmos, não muda, não se altera, não se equivoca, não se contradiz, tá? E levando às circunstâncias temporais da nossa experiência humana, ou seja, moldar
a nossa maneira, o nosso modo, nossas vidas de acordo com o que a palavra de Deus nos instrui. As questões que tratam são atemporais, eternas. Elas não brotam da esfera externa do ser humano, mas das questões do coração que todo jovem apresenta, em qualquer contexto que este se encontra, tá? Então, uma das preciosas lições da introdução aqui de Provérbios é que a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. Provérbios 1:7, o princípio, né? Provérbios 1:7 é o que diz. Vamos ler. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. No capítulo 3 de Provérbios, versículo 7, diz: não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então não queira ser sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria do homem é falha. A fonte do saber é de Deus, vem de Deus, tá? Então, uma das preciosas lições da introdução aqui é que a tradição bíblica da sabedoria começa em Deus. Ela se inicia com o temor do Senhor, que não é ter medo de Deus, novamente, temer a Deus não é ter medo, é reverenciar o nosso Deus, né? Deus é a fonte de todo saber, né? É honrar, ter amor para com o nosso Deus, confiar nele, e a humildade como consequência da obediência aos seus mandamentos. Então, o temor do Senhor é a condição elemental para conquistar a sabedoria em relação às coisas de Deus, consigo mesmo, né? Com a família, com a sociedade de uma forma geral. Então, todas as questões da nossa vida, bem como nossa relação com o mundo em que vivemos, estarão organizadas quando a nossa relação com Deus estiver em ordem e coerente com seus princípios, com o que nos ensina, nos instrui a sua palavra. Então, não tem atalhos. Não tem atalhos. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Em Eclesiastes, a gente vai ver Salomão também dizendo que tudo é vaidade. Tudo vivido longe dos princípios, longe da vontade de Deus, se torna vaidade, se torna enfado, se torna insensatez. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. No versículo 20 aqui do capítulo 1, a sabedoria está personificada de uma mulher que clama de fora. Ela clama nas ruas, nas avenidas, nas praças, em qualquer lugar que o jovem esteja, ou seja, ela clama onde tiver o jovem, onde o jovem estiver, ela clama, né? Até quando vocês serão ingênuos? Insistirão em sua ingenuidade, né? Em sua ingenuidade. Então a sabedoria, onde tem um jovem, ela vai e adverte. Até quando vocês serão ingênuos? Insistirão em sua ingenuidade. Provérbios capítulo 1, versículo 22. Então o ingênuo aqui é aquele insensato, o nécio, o ignorante, né? Aquele que carece de prudência e entendimento, não tem convicção própria e por isso segue os caminhos de qualquer insensato. A sabedoria bíblica revelada em Deus faz com que o jovem cristão seja responsável pela sua vida diante dele, diante de Deus, bem como diante dos homens. Né? Então a sabedoria, a fonte do saber está em Deus. Está em Deus. Então o livro de Provérbios nos convida a amadurecer, todos nós, a fim de trilhar, né, o caminho da prudência e da responsabilidade. Por isso o foco do livro é nos ensinar
que o princípio, a origem, a fonte do saber, da sabedoria, primeiro teme a Deus, reverencia, honra, obedece. Não é ter medo de Deus. Deus é nosso Pai. Nós não vamos ter medo do nosso Pai. Pelo contrário, nós vamos ao nosso Pai pedir conselhos, pedir ensinamentos, buscar um abraço, buscar proteção, buscar refrigério. Entende? Então, temer não é ter medo, é respeitar aquele que nos provê tudo o que precisamos. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus e se afastar do mal. Então, é isso que Provérbios vem nos ensinar, vem nos instruir, né? Para qualquer circunstância das nossas vidas, a palavra de Deus nos instrui a primeiro buscar na fonte, na origem. Porque, como diz, né, um ditado aí, né, que a fonte é inesgotável. O balde é pequeno, a corda é curta. Então, quanto mais buscamos na fonte, mais a fonte tem água para nos dar. Ou seja, quanto mais buscamos em Deus, mais Deus tem para nos revelar, para nos dar, para nos, né, alimentar espiritualmente, né, e em todo o sentido da vida. Em todo o sentido da vida. Amém? Então vamos estudar, aprender mais na palavra do nosso Deus, a partir desse livro poético, sapiencial de sabedoria, que é o livro de Provérbios. Deus abençoe.